Ok, então agora nós vamos falar de excedência de conteúdo, ou seja, excedência de texto dentro de uma div, de uma tag. A gente falou na aula do text sobre o overflow, né? Porém, nós falamos bem rapidinho dele. Agora a gente vai dar um pouco mais de preferência para o overflow, ok? Então vamos criar aqui nossa aula 24, falando do overflow. Então, criando aqui o overflow, vamos deixar sempre 2 para ficar como referência, ok? Então tá aí o overflow. Vamos falar que essa nossa div, o nosso P, ele vai ter um width de 40 pixels e um height. Eu acho que de 40 pixels também vai resolver. Então a div é bem pequenininha, né? Aula 24 aqui. Então tá aí. Olá, meu querido. Deixa eu apagar a segunda div. Vou fazer o seguinte, pessoal. Acho que está muito pouco esse texto. Eu vou colocar um width de 100 pixels, um height de 100 pixels e pegar um texto maior e colocar dentro aqui no nosso lorem y, né? Então tá aí, pegar um lorem y aqui para ficar um texto maior. Deixa eu apagar aqui esse que não vai cair mais agora. Então vai ficar assim. Tá aí, nosso lorem y. Perceba que a div ficou 100% e ficou o que? Texto pro lado de fora, né? Ele foi ajeitando as palavras dentro, ajeitando, e no final ficou texto pro lado de fora. Então, no caso, a gente usou na última aula o overflow hidden, não foi? Que servia para fazer sumir o que tivesse, o que excedesse o tamanho da div. Porém, existem outras propriedades, que são o overflow x, overflow y e o próprio overflow também, que suportam mais do que simplesmente um hidden. Então olha só, a gente tem as seguintes propriedades, são suportadas e funciona em qualquer Internet Explorer, ok? Então não preciso nem dizer se funciona nos outros, né? Então a gente tem o visible, rider, scroll, auto e write. Então pessoal, olha só, o visible eu acredito que seja o padrão. Vamos testar, né? Já é o padrão. Olha só, realmente é o padrão. Agora a gente tem o scroll. O scroll é o seguinte: ao invés de ele deixar assim caído para lado de fora, ele cria uma barrinha como essa aqui, para que você possa navegar dentro. Olha só, aí está. Agora a gente consegue andar dentro desse texto. Vamos aumentar o tamanho para que fique um pouco mais interessante. 200 por 150. Então tá aí, olha só, nosso texto. Agora não foi necessário nem fazer a barra horizontal, né? E tem o hide, que a gente já conhece. O auto é simplesmente, né, o auto é simplesmente pegar o valor padrão, que é o visible. Ok? E aí, só sobra pra gente agora o seguinte: por exemplo, perceba que aqui ele não chegou a utilizar o scroll horizontal, só que ele mostra sempre. Por quê? Porque a gente acessou o overflow. Então se você quisesse, por exemplo, no caso aqui, deixar essa barrinha só na vertical, então ao invés de acessar o overflow, você deveria acessar o overflow y, e aí ficaria só a barra direita. Se você quisesse que ficasse na horizontal, então você coloca o overflow x, né? E aí ela aparece, ok?
Aí você percebe que o texto ele tem tendência, né, aí sempre para vertical. Então, muito bem, essa é a nossa propriedade overflow, ok? Então pode ser muito útil para você também. Para a próxima videoaula.